Olá, quartos anos, aqui é a professora Rose, do quarto ano C. Nós vamos para mais uma videoaula de Geografia. Nós vamos encerrar os nossos estudos da unidade 5. A unidade 5 foi dividida em 2 capítulos. O capítulo 1 foi o relevo terrestre. Agora nós vamos ver o capítulo 2, relevo do Brasil. Eu peço que vocês tenham em mãos o livro de Geografia. Abra um livro na página 104, onde nós vamos estudar sobre o relevo do Brasil. Vamos lá? Na página 104, nós temos aí o assunto do capítulo 2, que é relevo do Brasil, onde nós iniciamos o primeiro parágrafo do texto, que está aí na página 104 para vocês, que fala o seguinte: que as formas existentes do relevo brasileiro são os planaltos, as planícies e as depressões. Não existem montanhas no território nacional. Então, nós vimos, desde o início da unidade 5, os tipos de relevo em todo o planeta. E o Brasil, como um dos países que pertence ao planeta Terra, dentro de um dos continentes do Brasil, do planeta, que é o continente americano, nós temos o Brasil, que também é constituído por planaltos, planícies e depressões, tá? Que são formas de relevo. Só que o Brasil, ele é um tipo, ele apresenta tipos de relevo, porém ele não conta com uma espécie de relevo, um tipo de relevo que são as montanhas. O Brasil não tem montanha. No território nacional brasileiro não existem montanhas. Aí eu tirei uma foto para vocês da página 104, onde pede para vocês fazerem a leitura do mapa. Tem um mapa de relevo aí, do relevo brasileiro, onde está mostrando para vocês aí, quem fez foi Jurandir Ross, tá? Foi organizado por ele, e aí ele até puxa uma setinha mostrando para vocês que aí, ó, na região sudeste do Brasil, onde nós temos Minas Gerais, está apontando a setinha aí, Teresópolis, não sei se vocês estão vendo, no Rio de Janeiro, tem Minas Gerais na região sudeste, e abaixo de Minas Gerais nós temos o Rio de Janeiro, que é um estado onde fica numa região litorânea do país. Então, Teresópolis, que fica no Rio de Janeiro, ele é constituído por uma vista do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no município de Teresópolis. Nós temos a imagem de 2016. O parque está situado em uma área de planalto com grandes elevações. Então, nós temos aí um exemplo de um tipo de planalto no Brasil, que está na região sudeste do Brasil, né? No estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado litorâneo, ele está à beira-mar, tá? Na sequência, nós vamos para a página 105. Antes de nós irmos para o slide que está exposto para vocês aí, eu peço que vocês olhem essas duas imagens da página 105, aí do livro de geografia de vocês, porque eu não coloquei elas no slide. Mas nós temos uma vista da planície do Pantanal, no município de Aquidauana, tá? No Mato Grosso do Sul. Essa imagem é de 2018. Aí nós temos uma imagem de uma planície, que é um tipo de relevo, que já está em outro estado do Brasil, que é no Mato Grosso do Sul, na região sul do Brasil, certo? O número 3, a foto de número 3, na página 105, mostra uma vista de área de depressão no município de Quixadá, no Ceará, que já é outra região do Brasil. O Ceará fica no Nordeste brasileiro, um dos 9 estados da região Nordeste. A foto é de 2015, e aí está mostrando um tipo de depressão. Depressão é um tipo de relevo que está entre o planalto e a planície, está no meio do planalto e da planície. Então, são exemplos de relevos que nós temos no Brasil. Então, nós vimos aí nas páginas 104 e 105 do livro de geografia,
certo? Voltando aqui para o slide, nós temos os planaltos, eles estão presentes em grande parte do nosso país e são áreas mais elevadas. Então, todos os planaltos, eles se localizam em áreas mais altas, mais elevadas. Aí nós temos um exemplo do Planalto Central brasileiro, uma imagem, tá? Uma imagem do Planalto Central brasileiro. Aí nós temos alguns planaltos das Guianas, que nós já estamos saindo aí do Brasil, né, já faz divisa ali com a Amazônia. A Amazônia é uma planície amazônica, tá? Ela não é planalto, é planície, o próprio nome já diz. Aí no centro-oeste, onde está Goiás, ele é todo formado por planalto, então por isso que ele se chama Planalto Central. Por isso que Brasília fica em um planalto, tá? E nós temos aí o exemplo do Centro-Oeste como Planalto Central. Aí nós pegamos um pedaço do Tocantins, que fica na região norte, um pedaço bem grande aí do Tocantins. Nós temos o Planalto Atlântico, que pega a região sudeste do Brasil, o Planalto Meridional, que pega um pedaço da região centro-oeste e grande parte do sul do Brasil. E nós temos aí a planície do Pantanal, que é no Mato Grosso, que está também na região centro-oeste do Brasil. Então, a região centro-oeste do Brasil, ela acaba pegando dois tipos de relevo, planalto e planície. Então, nós temos dois tipos de relevo na região centro-oeste. E nós temos a planície gaúcha, que fica na região sul do Brasil. Toda a parte litorânea do país, ela fica numa planície costeira, tá? Nós fizemos uma leitura cartográfica, esse aí é o mapa do Brasil, tá? E ele está mostrando para a gente onde se localizam os planaltos, as planícies, e nós teríamos que ter aqui algumas depressões, mas aqui no mapa, nesse mapa nós não vimos ainda, nós vamos ver lá na frente, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos as planícies, localizam-se sobretudo no litoral, que é o que nós acabamos de conversar, e nas margens de grandes rios. Então nós temos lá na Amazônia, por exemplo, nós temos vários rios, por exemplo, o Rio Solimões, né? Que fica na Amazônia, o Rio Negro e Solimões. Então ali nós temos planície litorânea, né? Na Amazônia. A Amazônia toda é formada por planície, né? Agora, onde se concentra o maior número de planícies no Brasil, professora Rose? O maior número de planícies no Brasil se concentra na região sul do Brasil. Aí eu trouxe para vocês o recorte só do mapa da região sul do Brasil, que é formado por 3 grandes estados, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Tá? São esses 3 estados aí. Esses 3 estados, o tipo de relevo predominantemente dessa região, desses 3 estados aí, da região sul, é a planície, são as planícies, tá? São as planícies brasileiras, são formadas pelas planícies brasileiras. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma classificação de ASES Saber, né, que eu trouxe para vocês sobre os tipos de relevo, que é bem semelhante àquele mapa anterior, do slide anterior, onde você vai ver de novo o Planalto das Guianas, as planícies e terras baixas amazônicas, nós temos o Planalto do Maranhão e do Piauí, e o Planalto nordestino. A região nordeste do Brasil é constituída basicamente por planalto, então a região nordeste do Brasil está numa área muito alta, né, do Brasil. O Planalto Central, que o próprio nome já diz que é da região centro-oeste central, está no centro, onde nós estamos, que é Goiás, né? Nós estamos no Planalto Central, um pedacinho de Goiás, o Planalto Meridional pega um pedacinho de Goiás. Nós temos a planície do Pantanal, no Mato Grosso, também na região centro-oeste. Temos as serras e planaltos do leste e sudeste. Então, nós temos muitas serras e planaltos na região sudeste do Brasil, onde estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, que são os estados que formam essa região do Brasil.
E nós temos o Planalto Uruguaio, Sul Rio Grandense, onde se localiza a região sul do Brasil, tá? Nós fizemos uma leitura aí do mapa. Qualquer dúvida vocês vão anotando aí para vocês conversarem conosco lá no canal de dúvidas, tá certo, crianças? Então vamos seguir. Aqui nós temos as depressões. As depressões estão situadas entre as áreas de planície e planalto, estão no meio, tá? E qual a região do Brasil com maior número de depressões? Também a região sul do Brasil. Então, a região sul do Brasil estão concentradas nela 2 tipos de relevos, importante saber disso, tá? 2 tipos de relevo, as planícies e as depressões. Esses 2 tipos de relevo estão concentrados na região sul do Brasil. E quais estados compõem essa região? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos uma imagem da depressão relativa e absoluta que faz parte também e está presente na região sul do Brasil, tá? Aí nós temos aí uma demonstração, lembrando que as depressões estão entre as planícies e o planalto, estão no meio, tá certo? Então vamos lá, crianças, seguindo. E para conversar sobre relevo, nós não podemos deixar de lado um assunto muito importante, que são os deslizamentos, tá? Esses deslizamentos são causados por ações naturais da natureza, mas também são causados por ações humanas, causados pelo homem, tá? Há determinadas formas de relevo que são mais propícias à construção de moradias e ao desenvolvimento de atividades que garantem a sobrevivência das pessoas. Como assim, professora? Tá, tem lugares que são propícios. O que é um lugar propício? Adequado, tá? Tem lugares que eles são adequados para esse tipo de construção. Por exemplo, Câmara Municipal de Conselheiro Pena é uma cidade que foi construída em cima de um relevo. Então, as construções que foram feitas nesse espaço aí, elas foram feitas para esse lugar. Então, essas construções aí, elas garantem o desenvolvimento e as atividades e a sobrevivência das pessoas que moram nesse lugar. Como, por exemplo, Pirenópolis. Pirenópolis foi construído em cima de um relevo, em cima de um planalto. E Pirenópolis tem suas construções com base a sua estrutura física, as suas construções, elas são estruturadas para aquele espaço. Então, elas foram feitas para ficar ali naquele espaço e garantir a sobrevivência das pessoas naquele lugar. Aqui nós temos uma demonstração do sul do Brasil. São construções que foram feitas na região sul do Brasil, numa cidade da região sul do Brasil, e que também garante a sobrevivência dessas pessoas. Por quê? Porque esse lugar, ele existe e foi estudado, foi pensado, foi elaborado, foi pensado cientificamente, tecnologicamente, planejado, com ações de pessoas que pensaram para que essas construções fossem feitas nesse lugar. Então, por isso eles podem ficar onde eles estão, porque onde eles estão, eles garantem a sobrevivência das pessoas que estão aí. Eles não colocam em risco as pessoas que vivem nesses lugares. Ao contrário do que nós conversamos no slide anterior, nós vamos ver daqui a pouco algumas consequências disso. Só que aqui, ainda lugar que é pensado pelo homem, que são construídos ainda para a sobrevivência das pessoas, que garantem a sobrevivência das pessoas, nós temos as áreas litorâneas, onde o crescimento da população traz a necessidade de construção de novas moradias, o que deve ocorrer de acordo com o planejamento adequado da ocupação do território. Então, as áreas litorâneas do Brasil, por exemplo, são áreas que são pensadas para receberem as pessoas que vão para lá,
porque são áreas turísticas. Então tem que ter uma pessoa que pensa, uma pessoa que elabora, tem que ter um planejamento. Ou seja, esses lugares precisam ser planejados para que as construções que são feitas nesses lugares possam receber pessoas e garantam a segurança dessas pessoas, por serem áreas litorâneas. Então nós temos aí o Morro de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade litorânea. Do meu lado esquerdo nós temos a imagem de um sobrado que está sendo construído e futuramente será um hotel. Vai receber pessoas. Então, quem hospedar nesse hotel vai ter toda essa vista maravilhosa e a segurança de estar nesse hotel sem que haja um deslizamento. Do meu lado direito, nós temos ainda o Morro de São Paulo, que são construções em planaltos, né? Nós temos aí várias construções em planaltos, mas que não colocam em risco a vida das pessoas. Por quê? Porque essas casas, elas tiveram planejamento, tiveram pessoas que pensaram tecnologicamente, cientificamente, têm conhecimento tecnológico e científico e planejaram ações para que esses lugares fossem construídos e gerassem renda e garantissem a permanência das pessoas nesse espaço, certo? Esse é um ponto. O próximo ponto, que é o que nós vamos conversar agora, são os lugares que não são pensados e são ocupados aleatoriamente por pessoas que precisam morar e sobreviver em espaços que não são preparados e nem são pensados cientificamente e nem tecnologicamente para que elas sobrevivam nesses espaços. Então, embora seja necessário esse tipo de construção, nem sempre isso acontece da melhor forma. E uma parte da população acaba construindo suas casas em regiões inadequadas e às vezes perigosas, onde há possibilidades de deslizamentos, que é o que nós estamos vendo aí nessas duas imagens. Nós temos a favela de São Paulo. Olha o amontoado de casas que foram sendo construídas nessa favela, sem planejamento habitacional. Nós temos aí Goiânia, que está aqui, a nossa cidade, próxima de nós. Olha onde essas casas foram construídas. Numa chuva, isso aí desaba, essas casas desabam, a gente vê isso todo ano nos jornais. Então, são lugares sem planejamento, são lugares que não houve planejamento, que não tem infraestrutura, que não foram pensados para estarem ali. São pessoas que precisam sobreviver, que precisam morar e não têm condições de ocuparem outros espaços senão esses que elas estão ocupando, tá? E aí, essa é uma discussão que a gente tem que fazer lá na frente. Por que essas pessoas precisam ocupar esses espaços, né? Essas pessoas não têm onde morar e elas acabam indo morar nesses lugares que colocam a vida delas em risco. Quantas pessoas morrem todos os anos por morarem em situações como essas apresentadas, né? Na sequência, nós temos aí um modelo de lugares que se instalam em área de risco, trazendo a possibilidade de morte e danos a residências e a infraestrutura. E não muito distante de nós, num setor aqui de Goiânia, eu trago para vocês casas que são construídas aqui no Jardim Novo Mundo 2, que é um bairro de Goiânia, onde elas são construídas em áreas de risco. Pessoas que não têm onde morar acabam construindo seus barracos, como são chamados, em áreas que colocam as suas vidas em risco de morte. Então, assim, são ações que precisam ser pensadas, primeiramente pelo governo e depois pensadas pela população, para que se garanta a essas pessoas uma forma mais digna de sobrevivência, de vida, já que moradia é um direito constitucional, está na Constituição brasileira, né, o direito à moradia, certo, crianças? E aí, nós saímos dessa discussão e fechamos o nosso assunto do nosso livro, já na página 108, falando sobre os mais altos picos do Brasil, que é uma curiosidade que o livro trouxe para poder fechar a discussão do livro.
e dizer para vocês que existem muitas montanhas em nosso planeta, no planeta Terra, mas no Brasil não, pois nosso país é dominado por terras baixas. A maior parte situa-se abaixo de 600 metros de altitude em relação ao mar. Lembra que eu falei isso para vocês? Toda medida em relação à altitude de um lugar, o nosso ponto zero é o mar. Então, em relação ao mar, nós estamos a 600 metros de altitude em relação ao mar. Por isso, nós não temos serras, né? Nós estamos numa altitude que não nos proporciona essa magia, essa condição de ter essas belezas que nós estamos vendo aqui. Todas essas serras são do planeta Terra, mas não estão no Brasil, são fora do Brasil. Nós temos aí alguns modelos da Itália, de Portugal de outros países, mas no Brasil, infelizmente, nós não temos. Desculpa, gente, não são serras, são montanhas. Nós não temos montanhas no Brasil, tá? São exemplos de montanhas todas fora do Brasil, tá certo, gente? E aqui nós vamos encerrando o nosso assunto. Eu termino a nossa videoaula da semana e digo para vocês, esse mês é o mês do professor, é o mês dos nossos queridos professores, né? E encerro a aula desta semana dividindo com vocês um dos presentes mais significativo que eu já ganhei, que é eu trouxe para vocês a imagem desse presente que eu ganhei aí, e eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês, pelo respeito, carinho e amor para conosco, tá? Todas as demonstrações de carinho que vocês tiveram para conosco. A você, nossa eterna gratidão, nosso eterno carinho, a você aluno, a você criança, que tem dividido conosco esse momento que tem sido tão difícil e ao mesmo tempo tão significativo. Obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês.